Boa tarde, galera. Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de Ciências da Natureza. Quem fala é o professor Moisés e espero que todos estejam bem, ok? Bom, galera, como combinado, né, o nosso método, né, essa semana será a semana de correções de atividades. Bem, vale lembrar que toda semana eu trago aqui uma aula com atividade e na outra eu trago a correção. Para quem ainda estava com dúvida, este é o método, beleza? Então, galera, é importante, né, eu estar lembrando aqui que a importância de vocês estarem corrigindo essas atividades. Ah, professor, você não vai estar vendo o que vai estar no meu caderno, se vai estar errado ou certo. Galera, bom, eu corrijo as atividades que vocês me enviam, mas é muito importante vocês terem essa atividade no caderno e elas estarem corrigidas com as respostas certas, porque vão ser feitas provas, vão ser feitas aí, né, as avaliações e você tem que ter um embasamento, ter uma fonte de informações seguras, né, sobre o conteúdo. Informações seguras é as perguntas com respostas corretas, beleza? Então, de antemão, já pega aí o teu caderno, o lápis e a borracha, né? Se tiver errado, dá aquela apagada, dá uma pausa no vídeo, né? E escreve a resposta certa. Se tiver mais ou menos certa, só dá uma acrescentada de informações, beleza? Porque teve gente que enviou as atividades bem assim, bem legais, mas teve gente que faltou algumas informações, mas eu considerei, beleza? Mas é importante aqui vocês estarem colocando a resposta completa. Beleza, galera? Então, mais galera, vamos para a atividade. E como nossa primeira questão, uma questão em nível, né, fácil, quais são os biomas aquáticos brasileiros? A gente viu que, né, trazendo que os biomas aquáticos são classificados em dois principais grupos: o marinho, que corresponde aos mares e oceanos, e o de água doce, que corresponde aos lagos, lagoas e rios. Questãozinha aí, novamente, não é fácil, galera, porque foi um assunto tratado bem no início da aula, né, sobre os que a gente viu semana passada, né, que falou sobre os biomas aquáticos e os biomas de transição, beleza? A gente viu que os biomas aquáticos eles só são dois, né, que a gente viu que são o bioma marinho e o bioma de água doce. Aí a gente já tem a principal diferença entre eles, que é a presença ou não, né, do sal. Obviamente, o marinho é o que tem salinidade e o de água doce já está falando, né? Não tem sal. Beleza? Então, galera, questãozinha fácil, copiado, corrigido. Então vamos para a próxima questão. Vamos perder tempo não. E indo para a questão número 2, temos o seguinte contexto: o que são águas lênticas e águas lóticas? Dê exemplos delas, né, desses dois ambientes. Então, galera, em que a gente está falando ainda dos biomas aquáticos, a gente não está falando de dois biomas, né, biomas lênticos e biomas lóticos, não. A gente está falando de ambientes que que eu posso dizer, que esses biomas podem se encontrar, certo? É o estado, o comportamento da água nesses ambientes. A gente está falando aí de dois tipos de ambientes: o ambiente de águas paradas e os ambientes de água em movimento. O que isso quer dizer? Que vai existir aí corrente de água. Então a gente tem aqui os exemplos, né, que a gente estudou. Primeiro, na nossa foto acima, temos a imagem de, digamos assim, uma lagoa, né? Lagoa ou um lago, beleza? E abaixo nós temos aí, você vê que a água está um pouquinho esbranquiçada, né? Que é quando a água está em movimento, ou seja, há uma corrente, beleza? Então, trazendo aqui a nossa resposta, a gente tem que os biomas aquáticos de água parada corresponde ao termo águas lênticas. Então, ambiente de água lêntica é aquele que a água vai estar parada. A gente já sabe que esses ambientes são, como por exemplo, lagoas e lagos, beleza? Já no caso dos ambientes lóticos, é cuja o ambiente onde a água vai estar em movimento, ou seja, vai existir corrente de água, que é o exemplo do nosso rio, né, que está na foto aí, embaixo, inferior, né, no canto inferior. Beleza, galera? Então esses são os dois comportamentos que a água pode se encontrar, seja ela parada, ou seja, águas lênticas, ou seja ela em movimento. Ou o que eu quero dizer, que ela tem corrente, né, correntezas, que são aí as águas os ambientes de águas lóticos. Beleza? Então, galera, essa questão também é no nível fácil, né, galera? Porque
Foi um assunto abordado no início da aula, beleza? Então, sem demora, galera, bora para outra questão, né? Se você já corrigiu, já botou as informações necessárias, então, bora para a próxima questão. Questão número 3. O que é um bioma de transição? Então, eu quero saber aí a definição. Você pode estar, como é que você define? Você fala o que ele é, né? O que é um bioma de transição? A gente já sabe o que é um bioma, mas o que é um bioma de transição? Eu estou querendo a definição. Você pode falar das características dele, das diferenças, né, de um bioma de transição para um bioma comum, né? Então a gente tem aqui, a gente viu, né, no nosso mapa como era o comportamento no mapa de um bioma em transição, né? A gente viu aqui, né? A gente tem essa faixa de transição, que ela está em mais ou menos numa cor esbranquiçada, né? A gente vê que ela vai ela vai estar em volta de praticamente todos os biomas, né? A gente tem aqui, né, o bioma da Caatinga, temos aqui no norte o bioma Amazônia, temos aqui no centro, né, o Cerrado, certo? Coisa que a gente já estudou. A gente viu que quando há uma passagem de um bioma para outro, no caso aqui do bioma Amazônia para o bioma Cerrado, existe uma linha de transição, que aí são chamados os biomas de transição. Então a gente vai ver que bioma de transição, que como o próprio nome já diz, é um bioma que está em trânsito, né? É um bioma que está entre outros dois biomas, ou melhor, representa a passagem de um para outro. Então a gente vê que esses biomas de transição, eles vão ter características específicas, tanto do bioma, tanto no caso aqui, né? Pegando exemplo, se a gente fosse falar do bioma de transição do bioma Amazônia para o Cerrado, esse bioma teria características tanto do bioma Amazônia quanto do Cerrado. Então ele vai criar um ambiente único, porque os biomas eles já são ambientes únicos com características específicas, ou seja, características que são próprias deles. Quando essa transição de um para outro, são criadas novas características próprias daquela linha de transição, beleza? Então a gente fica aí que a definição de bioma em transição é um bioma que está entre outros dois biomas, ou seja, uma passagem de um bioma para outro. Ok, galera? Essa é a definição de bioma de transição. Ok? Copiado, galera. Corrigido. Então vamos para a próxima. Quarta questão. Quais são os biomas de transição no nosso país, né? No Brasil? Então, galera, é importante a gente saber quais os biomas de transição estão presentes no Brasil? Mas é também importante a gente saber as características dele. Por isso que é importante a gente estar prestando atenção nas aulas e até mesmo fazer algumas anotações, galera. Lembra, quando a gente tinha aula na sala de aula, vocês anotavam tudo que eu botava no quadro, não era mesmo? Então, quando eu passo essas aulas via o YouTube, vocês também podem estar anotando. Talvez até devessem estar anotando alguns textos que eu boto nesses slides, né? Nos slides de aula, não de correção, né? Mas de aula. E algumas falas importantes que eu dou em meio à aula, beleza? Então, nessa questão aqui a gente só vai falar quais são. Mas é importante você aí ter um espaçozinho, né? Com as informações de cada bioma de transição, ok? Mas bora para a questão, né? Chega de conversa, né? Bora para a questão. Os três biomas, sendo rápido, né? São os estuários, os manguezais, junto com as praias, né? Que eles aí são praticamente juntos, né? E as dunas, né? Que também é outro que se une praticamente, quase a mesma coisa, né? As pessoas têm esse pensamento que são a mesma coisa que a praia, né? Dunas e praias pensam que são o mesmo bioma, mas não são, beleza? Então a nossa resposta, sendo rápido aqui, né, e prático, não tem muito o que falar. Os biomas de transição brasileiros são os estuários, os manguezais e praias e as dunas, certo? Essa questão também está num nível bastante razoável, certo? Poderia estar complicando aí? Poderia, né? Estar pedindo aí umas características e tal. Mas estou dando essa colher de chá para vocês, beleza? Então, vamos para a última questão. E bom, galera, para a quinta e última questão temos quais as principais características dos manguezais. Então, finalmente vamos estar podendo falar aí, né, de um dos nossos biomas de transição. Eu listei aqui uma das três principais características dos manguezais, né?
que se encontram em regiões tropicais, ou seja, o clima predominante nas regiões onde o manguezal vai se encontrar é o clima tropical, ou seja, vai ser temperaturas um pouco acima da média, né? 34 a 38 graus Celsius, beleza? Então vai ser temperaturas, no modo geral dizer, né? Quentes, beleza? Segunda característica, possui terras umedecidas. Galera, lembra, a gente está falando de terras praticamente inundadas, ou seja, os pedaços de terras eles vão ser totalmente corroídos pela água. A água ela faz caminhos no solo. Quando ela é uma terra inundada, esses caminhos eles vão criar aí as erosões, beleza? E a terceira e última característica que eu trouxe foi que as árvores possuem, né, o manguezal possui árvores adaptadas ao alto teor de sal da região. Lembra, galera? Essas águas elas são águas do bioma marinho, ou seja, tem salinidade, tem concentração de sal nessas águas. Então as plantas ali elas são adaptadas a isso. Não é todo tipo de planta, como eu falei, né, na aula, não é todo tipo de planta que vai sobreviver a uma água com sal, beleza? Com alto teor de sal. E isso vai prejudicar ainda mais o solo, que ele vai ser ainda mais erosivo, vai ser mais fragmentado, beleza? Então essas são as características que eu trouxe sobre o manguezal. Se você viu na aula outras características que eu trouxe, né? Você pode estar colocando, beleza? Aqui eu trouxe só três para a resposta não ficar tão grande, beleza? Mas você pode estar trazendo mais características do manguezal. Se essas três você não pegou nenhuma delas, escreve aí pelo menos duas delas, beleza? Escreve aí possui terras umedecidas e as árvores são adaptadas ao sal, beleza? Mas não deixa só uma característicazinha não, beleza? Porque eu pedi as principais, então tem que falar um pouco sobre o manguezal, ok? Então, galera, esta é a videoaula de correção de atividade, beleza? Espero que todos tenham entendido as questões, galera. São questões fáceis, beleza? Elas se encontram praticamente de cara nas nossas aulas. Se você ler os textos que estão nos slides, as respostas vão estar todas lá. Então vocês não estão tendo muita dificuldade assim. Claro, eu entendo que alguns têm dificuldade, beleza. Se qualquer dificuldade, galera, em atividade, pode ir lá no meu WhatsApp, naquele horário de 1 às 5, de segunda a sexta, beleza? Certo? Vou estar disponível. Pode perguntar, tirar dúvida, dar uma dica sobre vídeo aí, se o vídeo tá ficando legal ou não. Tô recebendo dica ainda, beleza? Então, galera, o mais. Espero que todos tenham entendido. Qualquer coisa, meu WhatsApp tá lá para tirar dúvidas, ok? E o mais, galera, eu desejo a todos uma boa semana, bons estudos, galera, e até a próxima, galera. Valeu!